você confere matéria com dicas na prevenção e socorro em caso de engasgos. A gente tem visto aí a divulgação de vários casos aí, né, envolvendo engasgamentos, né? E com relação a engasgamentos, é importante citar que, na verdade, ela é uma obstrução das vias aéreas. E isso, se nada for feito, nada for realizado ali com aquela pessoa, em pouco tempo ela pode entrar em parada cardiorrespiratória, não é? Então, existem algumas manobras que é de fácil execução e que a gente sempre está tentando divulgar ao máximo para mais pessoas conhecerem os procedimentos, para em alguma emergência conseguir resolver a situação. Com informações, né, com a informação correta, qualquer pessoa pode, de repente, realizar uma manobra que pode salvar uma vida. Exato, Valéria. Até porque, como eu disse, é uma corrida contra o tempo. A partir do momento que é detectada um engasgamento, ou seja, uma interrupção das vias aéreas, né, a obstrução parcial ou total das vias aéreas de uma pessoa, em pouco tempo, ela com certeza ela vai desmaiar e vai entrar em parada cardiorrespiratória, que é uma situação ainda mais grave, não é? Então, até o momento que ela está engasgada, antes dela perder a consciência, existem algumas manobras de acordo com a idade dela, o porte físico da pessoa, que a gente vai realizar para tentar essa desobstrução o mais rápido possível, evitando que ela entre aí em parada cardiorrespiratória. O sargento, às vezes a gente tem a ideia, né, de que, vamos dizer assim, um exemplo, um pedaço de carne de um tamanho grande, nem sempre, às vezes uma coisa bem pequenininha provoca o mesmo resultado. Exato, são várias são esses corpos estranhos que podem estar obstruindo aí as vias aéreas, vai desde a própria secreção corporal de uma pessoa, no caso de um bebê, né, que é muito comum os recém-nascidos engasgamento com leite, ou mesmo como você citou, crianças com brinquedos pequenos, peças pequenas e alimentação também, principalmente no caso de adultos, né, que é mais comum com alimentação, seja carne, farinha, que é comum, amendoim, vários alimentos aí que pode causar e realmente, independente do tamanho, pode causar aí esse engasgamento, essa obstrução, que pode se tornar uma coisa ainda mais grave se nada for feito com rapidez. A gente tem observado aí algumas situações, alguns casos que ocorreram de crianças que estavam se alimentando, comendo dentro da piscina. E aí isso agravou mais ainda a situação. Aquele movimento dentro da piscina enquanto comia e engasgou. E aí veio a perder a vida. Acontece também, principalmente em meio líquido, né? É sempre aconselhável não fazer alimentações quando estiver dentro no meio líquido, né? Principalmente crianças, que está sempre o tempo todo querendo brincar, pular, e como o processo digestório, né? Ele tira um pouco da energia do restante do corpo, exatamente para fazer aquela digestão, é aconselhável nunca a criança que está comendo, ou qualquer pessoa, não se alimentar dentro quando estiver no meio líquido. O engasgamento é tão sério que, de repente, é até aconselhável uma pessoa tentar, de alguma forma, desengasgar ela do que não fazer nada. Porque uma pessoa engasgada, via de regra, ela vai desmaiar e vai entrar em parada cardiorrespiratória, que é a pior coisa que pode acontecer aí para uma pessoa, né, no caso de risco à vida. Então, essas manobras, você vai ver daqui a pouquinho, que elas são bem simples e dá para todo mundo fazer com segurança. No primeiro momento, a gente vai fazer manobra especificamente para bebês recém-nascidos. Lembrando que a alimentação de bebê recém-nascido até 6 meses, basicamente é leite materno, então é um líquido, o que facilita muito uma possível desobstrução, né? Então, basicamente, depois que a gente detectou que esse bebê está engasgado com qualquer corpo, mas basicamente nessa idade é leite materno, a gente vai colocar ele sobre o nosso braço, em decúbito dorsal, como o Marcelo está fazendo ali. A gente vai pinçar com o nosso dedo indicador e médio, e o nosso dedo indicador e polegar, lá no queixo do bebê e colocar ele de bruços sobre o outro braço, tá vendo? Uma perninha para cada lado, trava ali a perna debaixo do braço. O ideal, se a gente tiver a possibilidade de fazer sentado, é mais seguro. Se não, a gente coloca a nossa perna uma na frente da outra para facilitar a estabilização e dá 5 tapas entre as escápulas ali do bebê. Então, 5 tapas. A partir daí, volta para a posição inicial, né, lá no outro braço, e com 2 dedos apenas na linha dos mamilos ali, bem no centro do peito, também 5 compressões, como se fossem compressões torácicas. A partir daí, eu levanto o bebê, vejo se ele voltou, limpo a boca dele. Se ele não retornou, eu repito esse processo. E eu repito esse processo até que eu consiga êxito na desobstrução. Lembrando,
É importante manter a cabeça dele sempre mais baixa que o restante do corpo, para que a própria gravidade auxilie aí nessa desobstrução. Ao final, conseguindo o êxito na desobstrução, a gente chama de posição de recuperação. Coloca ele lateralizado, né, para se por acaso voltar a ter mais... continuar saindo ali o líquido, já vai escorrer e não vai haver outro engasgamento. A partir daí, obrigatoriamente, essa criança precisa passar por um serviço médico. Existe uma outra manobra, né, a nossa conhecida manobra de Heimlich, que já é para a criança que já consegue ficar em pé, basicamente, para ficar fácil ali a divisão. A criança já consegue ficar de pé, aí a gente já parte para uma outra manobra. E aí é desde essa criança que já consegue ficar em pé até adultos de qualquer idade, que é a nossa chamada manobra de Heimlich, que é aquela que mais todo mundo conhece, que é aquele abraço, que a gente faz aquele abraço por trás. E a ideia aqui dessa manobra é pressionar um músculo que a gente tem aqui no abdômen, chamado diafragma. Então, essa compressão desse músculo, que é um músculo que faz parte do processo do movimento respiratório, essa compressão que a gente vai fazer ali nesse músculo vai ajudar naquele regurgitamento, que é aquilo que a gente está tentando conseguir para tentar fazer desobstruir aquela via aérea que está obstruída, né? Então a gente pode ver ali o Marcelo, ele já está posicionado atrás da pessoa, né? Apoiando ali com o seu peito as costas da pessoa para evitar qualquer que caia e tal. Ele vai localizar ali a cicatriz umbilical, o umbigo da pessoa, e 2 dedos acima, mais ou menos, ele vai colocar sua mão fechada ali, ó, tá vendo? Ele coloca a sua mão fechada entre o umbigo e o final da costela. A segunda mão também por trás, apenas abraça a primeira e a partir daí ele vai fazer um movimento em formato de J, vamos dizer assim, em formato de anzol, para cima e para dentro. Ao contrário, né? Para dentro e para cima, para dentro e para cima. Pressionando aqui o diafragma, fazendo com que esse músculo faça com que o corpo tenha aquele regurgitamento para tentar desobstruir ali aquele objeto que está tampando a passagem de ar daquela pessoa. Também ele vai fazer isso a partir do momento que detectou o engasgamento, já aplica essa massagem até que essa pessoa se desobstrua ou até que ela se torne inconsciente. Quando ela se torna inconsciente, aí já é um procedimento de parada cardiorrespiratória que já não adianta mais a gente fazer essa manobra, né? Mas a manobra de desengasgamento ela tem um bom percentual de reversão quando feito da forma correta e num curto espaço de tempo. Tá certo. Bom, como você disse, neste caso também terminado, mesmo que a pessoa volte e se recupere, também é importante que passe pelo atendimento médico. Sempre, sempre. Em todo episódio de engasgamento, mesmo após o êxito na desobstrução, é importante passar por um serviço de saúde para o médico avaliar. E é importante citar, Valéria, que tem 2 casos, tem 2 exceções com relação a essa manobra. Por exemplo, como a gente comprime bem no abdômen, as grávidas, por motivos óbvios, a gente não pode realizar essa manobra naquele local, né? Assim como a pessoa obesa, a pessoa muito obesa, a gente não vai conseguir vencer ali aquela capa de gordura normalmente, então também não vai ser efetiva a manobra. Então, para esses 2 casos, a gente tem ali uma pequena mudança no posicionamento da onde a gente vai fazer aquela massagem. Ao invés de fazer ali na região do diafragma, pouco acima do umbigo, a gente vai fazer basicamente na linha do tórax, na mesma linha onde a gente faria ali a massagem cardíaca, né? Um pouco mais duro, porque ali é uma cavidade óssea, né? Tem bastante estrutura óssea, mas por motivos, né, no caso das gestantes e dos obesos, a gente evita fazer lá na parte abdominal e faz no tórax. Bom, e o Corpo de Bombeiros está aí sempre à disposição para atender qualquer tipo de ocorrência, né? Incluindo essas de engasgamento. Se a pessoa tiver algum problema, basta ligar. Qual o telefone que eles podem entrar em contato para receber esse atendimento mais rápido? Porque a pessoa fica desesperada, né? Exato. E é um ponto crucial para uma boa resolução aqui desse tipo de problema. É esse acionamento do órgão do Corpo de Bombeiros, no caso. Detectou, faça o acionamento antes de começar a fazer essas manobras, tá? Porque senão você vai começar a fazer essa manobra e não vai chegar ninguém para te ajudar, né? Se você não tiver êxito, nunca vai chegar ninguém. Então, faça o acionamento. E esse acionamento é muito importante que seja feito de uma forma calma. Apesar daquela situação tensa,
precisa ser de uma forma calma e passar minimamente o endereço daquela situação. Né? Muitas vezes no desespero, a gente acaba esquecendo do endereço e tal. Vai dificultar muito a nossa chegada e vai demorar, vai aumentar o nosso tempo-resposta. A gente prima muito aqui no Corpo de Bombeiros pelo tempo-resposta. É do momento que a pessoa pegou o telefone para acionar até o momento que efetivamente chegou o apoio na casa daquela pessoa. E vários fatores influenciam nesse tempo-resposta. Então é muito importante essa calma, responder com precisão as perguntas que o atendente vai fazer para que a gente consiga chegar no menor tempo possível para ajudar, principalmente nessas situações que envolvem vida e que é tão dramática ali a situação para quem está vivendo. Certo, e a pessoa pode ligar em que número? Telefone 193 é a única forma de acionamento do Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo. 193.